Inaugurou na quinta-feira, 17 de outubro, em Aveiro, mais um museu, o Scope, Museu de Medicina e Saúde, um projeto da Fundação Casa Hermes, que se orgulha de reunir a maior coleção nacional privada dedicada à história da medicina, com mais de 1.800 objetos e instrumentos de 20 especialidades, em 6 salas que contam a história da medicina e a revolução técnico-científica desta área, desde a antiguidade clássica até aos dias de hoje. Tudo isto nasceu do sonho de Hermes de Oliveira Castanhas, um extraordinário médico aveirense que era um colecionador que, durante 5 anos, a par da sua atividade profissional, reuniu um espólio único sobre a história da medicina. Para contar tudo, vamos acolher Rita Gíria, diretora-geral da Fundação Casa Hermes e nora do colecionista e fundador, e o seu marido Francisco, filho do médico e colecionador que iniciou todo este projeto. Olá Rita e olá Francisco, bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Vieram de Aveiro, estou muito contente por isso e agradeço-vos muito este esforço, mas acho que esta fundação e sobretudo também este museu merecem muito esta vossa deslocação. Acho que é muito bom poder divulgar isto agora que já abriu, que estão a respirar, porque foi de certeza um grande esforço, mas que culminou numa grande inauguração a semana passada, com a presença do Presidente da Câmara e do Presidente da Ordem dos Médicos, bastonários, incrível, porque foi de certeza um dia memorável para os dois. Rita. Ok. Muito bom dia, antes de mais, muito obrigada por este convite. É um enorme privilégio estarmos aqui e podermos partilhar um pouco desta história. Uhum. É muito giro porque tu, Rita, és diretora-geral da Fundação. Sim. E o Francisco, teu marido, é... Eu costumo dizer que sou responsável da manutenção e construção, mas sou o Presidente do Conselho da Fundação. Muito bem. Foi agora esta inauguração. Rita, a tua formação passa muito pela comunicação empresarial, tu tens o MBA também, que tiraste na USP, em São Paulo. A tua formação passa muito pela sustentabilidade, gestão de sustentabilidade, património cultural, comunicação e marketing. Tiveste uns projetos muito pela saúde também. A saúde passa pela saúde, porque tu trabalhaste também com a indústria farmacêutica e assim, embora não seja a tua área principal, mas acabaste depois de ficar ligado através desta fundação também a isso. Mas tu tiveste uns trabalhos muito giros, quer no Brasil, por exemplo, onde foste voluntária também, trabalhaste lá, e depois em Angola. Fala um bocadinho dessa tua experiência de voluntariado que foi tão importante. Ok. Então, de facto, a minha área de formação é comunicação. Fui complementando sempre com áreas de gestão, por isso eu diria que entre a comunicação e a gestão estou eu. E ao longo da minha vida profissional sempre andei ligada a estes projetos em todas as empresas onde estive. Quer em Portugal, quer fora, para onde nos fomos deslocando. Tinhas sempre essa preocupação da responsabilidade social. Sim, exatamente. Para onde passaste? Por onde passei. Por isso, no Brasil foi muito importante, por exemplo. Sim, no Brasil favelas Exatamente. No Brasil integrei um projeto como voluntária num hospital israelita, um hospital chamado Albert Einstein, que tem uma comunidade carenciada ao redor do hospital e que de alguma forma contribuiu muito para a sua construção. E que o hospital apoia, tendo lá construído um ambulatório de pediatria que dá apoio a 10 mil crianças na altura. Por isso, andamos para trás no tempo e falamos em 2002. Não acompanhei o projeto desde então, mas na altura acompanhava então crianças até aos 10 anos, de cerca de 10 mil crianças. E como voluntária eu integrava um grupo e, sobretudo, dava apoio às crianças e aos médicos ao nível da recepção e da sua triagem quando chegavam ao hospital. E depois na parte da farmácia também. Engraçado, porque tu dizias que estas crianças eram muito pobres, viviam de favelas também, não sabiam ler e apesar da língua ser igual, havia algum problema de comunicação. Eles recebiam as receitas, tu davas essas prescrições e eles às vezes não sabiam interpretar, tinhas de ser tu a ler e dizer o que é que eles tinham que fazer, certo? Sim, nós tínhamos todos uns códigos, não é? Nomeadamente de fazer desenhos e colar uns autocolantes nas embalagens e de tentar chegar exatamente a uma linguagem que conseguíssemos mostrar ali, enfim, que a terapêutica era para seguir, não interromper, e havia ali uma série de adaptações que eu tinha que fazer, quer ao nível da língua, quer ao nível da linguagem. Muito interessante. E num país brasileiro, se eu pensar no Brasil... Mas são não duas línguas. Problemas. Exatamente. E depois em Angola também aí teve mais a ver com a formação de colaboradores também em temáticas de saúde, as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e a questão dos preservativos que distribuíam às cestas. Tens todo esse acompanhamento também aí que fizeste em Angola. Exatamente. Em Angola eu trabalhava numa empresa que era um representante de várias marcas automóveis e nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam no contexto da oficina e de facto viviam em condições sociais
especiais, algumas bastante complicadas, e tinham pouco acesso à formação e à informação sobre cuidados de saúde, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a higiene e tudo isso. E nós tínhamos um médico que estava todas as sextas-feiras na empresa. E então decidimos aproveitá-lo para não só dar um apoio durante X horas às pessoas que precisavam, mas também para fazer formação. Então desenvolvemos um conjunto de conteúdos e montámos toda uma prática de formação a estes colaboradores. E houve uma receptividade excelente. Ainda bem, um trabalho muito bom. Em Portugal depois continuaste também as tuas atividades como voluntária, que é no IPO, aqui em Lisboa, sim, ali à Praça de Espanha, e depois também és voluntária na Nuvem Vitória, e lês histórias à noite às crianças no IPO. Continuas a fazer isso? Sim, em Santa Maria, sobretudo, e o IPO abriu há menos tempo e continuo, sim. É um privilégio, agora, como tu dizes, não é? É, um privilégio. Mas também deve ser duro. É duro, mas sobretudo é bom para quem recebe as histórias, e sentimos que quando entramos no hospital há um sorriso que aparece, há uma criança que sai do quarto à espera de uma história, e isso é bom. Mudamos a noite de alguém que está de facto num contexto hospitalar e que é duro. Muito bem, falo agora aqui com o Francisco Castanhas, é um bocadinho mais velho que a Rita, eles já se conheceram, se não me engano, nas férias de verão, no Algarve, as famílias eram amigas, eram próximas, o pai de um tinha sido colega do tio do outro, ficaram amigos e tal, o Francisco era mais do windsurf e dessas coisas, nesses tempos. Francisco, o teu pai, ele sim, este Hermes de Oliveira Castanhas, extraordinário médico, extraordinário profissional, extraordinário colecionador, que nos deixou, para o ano faz uma década que nos deixou, certo, prematuramente, é sempre assim, não é? Como é que era viver com este homem e tu ajudavas, aliás, tu participavas com ele naquelas romarias que ele fazia às feiras e às velharias e aos ferro-velhos e até aos depósitos de lixo, ele às vezes encontrava coisas, é impressionante. Sentias, comungavas desse amor que ele tinha por estes objetos todos que ele foi reunindo? Sim, sem dúvida, desde muito cedo comecei a acompanhá-lo, ele de facto vivia para a profissão. Ele era ginecologista, obstetra, aliás, depois era diretor de um hospital. Do Hospital de Aveiro, e ele vivia para a profissão e vivia para colecionar. E para a sua quinta, que é o local onde está agora... era a Quinta das Aradas, não é? Quinta das Aradas, onde está radicado agora o museu e a fundação. Desde muito pequenos que nós, família, irmãos, acompanhávamos os nossos pais por este país fora à procura de instrumentos médicos. Portanto, isso fazia parte dos poucos tempos livres que ele tinha e onde aproveitava para passar em família essas viagens, não é? É engraçado porque esta coleção, antes de... Já vamos falar desta coleção, hoje é grande, tem 1800 objetos, cerca de 1800 objetos, de 20 especialidades, é impressionante. Antes de estar fixo agora neste museu, que inaugurou no dia 17 de outubro, foi uma coleção itinerante, que andou desde 84 até para aí 2007, por aí, ia em exposições, quando havia grandes congressos e tal, e tu lembras-te muito deste extraordinário congresso que houve no Rio de Janeiro. Ele próprio contava, eu ouvi-o ele a contar, o teu pai numa entrevista na televisão, sim, e falava, houve uma exposição em que eu é que embalava tudo, levava tudo, e foram quase uma tonelada, 970 quilos que eu levei no avião, até ir nessa viagem também. Sim, estamos em 1988, para o Rio de Janeiro. Isso foi um congresso mundial de obstetrícia e ginecologia no Rio. Houve um apoio muito grande da Presidência da República na altura. E tinha o alto patrocínio, era Mário Soares na altura. Mário Soares e da Fundação Carlos Gulbenkian, que nos ajudaram não só na logística, coisa complicada, uma tonelada de objetos. Sim. E depois objetos sensíveis para cruzar os mares. Exatamente. Não é? Então tivemos um apoio também da Fundação Carlos Gulbenkian, que estava habituada a esta dinâmica. Por causa das obras de arte e não sei o quê. Claro. E lá fomos nós, naquele avião da Varig, que já não existe, sim, para o Brasil, para o... Fretaram um avião para isto? Não, mas para levar uma tonelada de bagagem? Sim, foi, eu não sei se foi num só avião, mas creio que sim, que foi só num avião, mas lá fomos nós, com o apoio da Varig também, um nome que já desapareceu. Sim. E depois passar as alfândegas, passar tudo, sim, tudo aquilo teve apoio do consulado, tudo aquilo foi um filme, aliás, o próprio transporte foi um filme. Naquela altura era tudo mais complicado, não é? Os controles de fronteira, muito mais... Portanto, foi muito engraçado, lá expusemos esta coleção, parte da coleção. Esta parte da coleção, a primeira sala do museu é dedicada à obstetrícia e à ginecologia. Era sobretudo sobre isso, porque o congresso era sobre isso, não é? Era no fundo aquela primeira sala, digamos. Era essa primeira sala. Okay. Também tivemos, já agora lembrei-me de repente, um contributo da Vista Alegre que fez um vaso comemorativo que giro. Para aquele congresso. Portanto, é uma coisa que temos que repescar, porque eles normalmente copiam sempre as peças
diferentes que fazem, copiam para o museu. Portanto, temos que ir repescar a ver se ainda existe. Aliás, há umas peças no museu do vosso acervo da coleção que são da Vista Alegre mesmo, sim. madeiras e umas coisas muito engraçadas, antigas, mas que são da Vista Alegre. Sim, Bordal, Vista Alegre e algumas incrível. Companhias inglesas também fazem parte aqui desta coleção. Este 12º Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia no Rio de Janeiro, estamos a falar em 1988, no Hotel Intercontinental. Exatamente. Portanto, foi uma aventura toda aquele transporte que tu foste com o teu pai. Depois lembro de estar lá na sala a montar a exposição e de apanharmos uns choques elétricos extra que não estavam previstos, a iluminação, tudo aquilo foi uma loucura. Muito engraçado. Muito bem, imagino. Tu tiveste também tu és engenheiro mecânico, Francisco, tu nasceste em Lisboa, se não me engano, mas logo novinho, com 2, 3 anos, foste logo para Aveiro. Certo, o meu pai estava a fazer especialidade aqui, na Alfredo da Costa. Ok. Da última maternidade, sim, claro. Foi. E depois foi para lá, também para a Abissai Barreto, andou também nos hospitais. Tu tiveste também uma carreira internacional também no Brasil e também em Angola. Correto. Nessa altura já se conheceu, foi estas estadias da Rita no Brasil e em Angola tem a ver também com a tua deslocação. Sim, é fácil. Eu estava a começar a trabalhar em Aveiro, a Rita trabalhava em Lisboa, um não ia para Lisboa, o outro não ia para namoraram uns anos assim, um cá e outro lá, não foi? Sim, então decidimos. Mas correu bem. Correu bem. Então lá decidimos, como ninguém vai para Aveiro e ninguém vai para Lisboa, vamos para São Paulo e fomos os dois. Sim, boa. Foi assim um bocadinho. Muito bem, acompanhaste então o teu pai, era um pai extraordinário e agora aqui também falo da Rita que teve esta dedicação bonita, às tantas dedicaste, houve uma altura em que tu, a partir de 3 ou 4 anos, que passaste a dedicar à fundação e pronto, e decidiste com esta homenagem a este extraordinário homem que foi o teu sogro e também porque é muito giro, porque este vosso museu não se cinge a mostrar, a ser uma exposição morta de objetos, passiva. Vocês apostaram, há aqui uma aposta que foi feita na prevenção e na educação para a saúde e, portanto, vamos prolongar isto, acrescentar valor a só esta coleção e isso está muito, muito bem feito. Quero-vos dar os parabéns por todas as coisas que eu já vi de fotografias de catálogo e de filmes. É um museu que eu ainda tenho de conhecer, mas fiquei muito contente por ver a beleza o aspecto museológico está muito bom e como está exposto, aquela casa é linda e como está exposto está muito, muito engraçado. A quem é que vocês encomendaram este projeto de museologia, Rita? Tens noção dos nomes das pessoas, da empresa? Tenho, claro. Então diz-me, porque vale a pena, porque vale é um trabalho muito bem feito, sim, muito bonito. Antes da museologia tivemos aqui um trabalho extraordinário de reabilitação da casa, porque a casa é parte da própria exposição, por isso eu não posso deixar de referir a casa. Era casa de Hermes, já era uma casa-museu? Casa-museu Dr. Hermes, exatamente. A casa é de 1895, por isso é uma casa do século... As chamadas casas do brasileiro torna-viagem, precisamente, e de facto houve aqui um trabalho extraordinário de reabilitação, e aqui tivemos a mão do arquiteto Pedro Appleton, do Promontório Arquitetos, que para além da reabilitação, para além da reabilitação, deu todo o tom e o toque que depois a museologia foi no fundo, beber dessas cores. A casa já tinha assim cada divisão na sua cor, já era assim? A nível das madeiras, dos rodapés, das portas e dos rodapés. Bonitos. Sim, os tetos trabalhados, o pé direito é muito alto. Faz lembrar aquelas casas também da Costa Nova, também tem um bocadinho a ver, não tem? Também, sobretudo a nível do telhado. Mas de facto aqui o Pedro deu-nos desafiou-nos a levar a cor, que é de facto muito exuberante, até porque é diferente divisão para divisão, também para as paredes e também para o teto, que foi algo que no início nos espantou imenso e nós que somos pessoas mais neutras ficámos assim um bocadinho... Mas o resultado é extraordinário. É extraordinário. Estava em boas mãos, já percebi. Sim, exatamente. Com bom gosto. Depois, a nível de museologia, e aqui entramos em 2 etapas, que no fundo é a primeira a narrativa, o storytelling, e tivemos muito aqui o apoio da Have a Nice Day, que é uma empresa que desenvolve todo o seu trabalho na área dos conteúdos e das narrativas, e também a nível de design, a equipa da Have a Nice Day nos ajudou, e por isso temos aqui quase que um puzzle. Estes bonecos, estes desenhos em preto e branco, dos antigos, estava giríssimo. Exatamente. Por isso temos este puzzle de várias peças, não é? Da casa, da narrativa. Resulta muito bem, está extraordinário. Já parabéns pelas escolhas que fizeram, pelo gosto que tiveram, porque é das coisas muito bonitas que tinham dinheiro para o fazer e fizeram uma coisa bem feita. Já agora fazer isto bem e é um serviço que fazem à comunidade, é um serviço público extraordinário que este museu representa. Scope. Vamos falar um bocadinho deste Scope da Fundação. A Fundação nasceu primeiro, então.
Fundação... A Fundação nasceu em paralelo. Na realidade, nós iniciámos o processo de constituição da Fundação em 2000 e demorámos 2 anos até que conseguíssemos ter, enfim, a aprovação 2020. E a constituição. 2020, peço desculpa, sim. 2020, e foi em 2022 que nós tivemos então o reconhecimento, em setembro de 2022, da Fundação. Por isso foi um projeto que nasceu em paralelo com o pensar toda a estratégia do museu, quer a nível de narrativa, quer a nível de museologia e museografia. Por isso tudo foi acontecendo mais ou menos em paralelo. Sendo que a Fundação é claramente o chapéu que tem o museu e que tem uma série de outros pilares. Por exemplo, as bolsas académicas. Vocês fazem isso com a Associação do Arte Arré, que é muito importante, já tem ajudado, já mais de 500 bolsas já atribuíram. Exatamente. Isso é um projeto importantíssimo para o interior e para essas regiões que não sejam Porto e Lisboa, que têm tudo, não é? A Associação ADT, é muito importante isso. Exatamente. A Associação ADT funciona desde 2012 e, de facto, já atribuiu desde então cerca de 500 bolsas e nós temos uma parceria, nós, Fundação Casa Hermes, temos então uma parceria com a ADT desde 2022 e, no fundo, o que nós fazemos é ser um braço de extensão do projeto a norte do Mondego. Pronto. Uma vez que a ADT funcionava na região da Grande Lisboa, porque, enfim, todos os seus esforços e recursos estavam concentrados nesta área e nós quisemos muito, e sobretudo num país pequeno, poder apoiar a expansão da ADT para as universidades do Norte. E neste momento temos... O ano 18 passado, estudantes neste momento já apoiados? Neste momento não, 18 estudantes foi no ano 23-24, este ano letivo vamos ter mais, vamos conseguir aumentar cerca de 4 bolsas. Apoiados nas universidades de Aveiro, Porto, o Beira Interior? Exatamente, por isso no fundo nós estamos aqui a conseguir abrir geograficamente a atuação da ADT. E também a parte da investigação, que vocês também têm, estão abertos a profissionais estudantes e profissionais de saúde, têm estas parcerias com a nova Medical School, a nova Faculdade de Ciências e Tecnologias e a Ordem dos Médicos. Tem esta parte também da Fundação, também se ocupa deste estudo material, de conservação e restauro, também é importante. Uma casa desta dimensão e um museu desta dimensão vai ter sempre pessoas que têm que estar dedicadas a esta conservação deste espólio. E muito bem, nós neste momento, Francisco e Rita, temos que fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Aquilo estava tudo contaminado por tudo quanto era gente. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 3. O assassino comete um erro. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com Rita Gíria, diretora-geral da Fundação Casa Hermes, e a nora do colecionista e fundador e pai do meu outro convidado, Francisco, filho deste médico, deste colecionador extraordinário de que hoje falamos, que hoje homenageamos, no fundo, Hermes de Oliveira Castanhas, este grande médico que durante 50 anos, aqui reponho a verdade, teve a colecionar todo este espólio, mais de 1.800 peças, que deu origem a este museu, que foi inaugurado agora 17 de outubro em Aveiro, este Scope, este extraordinário Museu da Medicina e Saúde. Estamos a falar ainda ao falar deste homem, deste Hermes de Oliveira Castanhas, o teu pai, Francisco, que nasceu em Vilarim do Bairro, se não me engano, é uma zona ali perto de Anadia. Sim, na zona da Bairrada. Da Bairrada, um médico aveirense, ginecologista, obstetra, apaixonado pela sua profissão, reformou-se há 22 anos no Hospital de Aveiro, ele era diretor do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia, uma personalidade muito eclética, eu diria que era um daqueles homens do Renascimento que a gente diria tem um grande conhecimento, mas também já dizia o Bel Salazar, não é? O médico só sabe de medicina, nem de medicina sabe. E estou a ver que o teu pai é daqueles exemplos que era mesmo assim. Sabia de muita coisa e devia ser um ótimo conversador e de conhecer gente extraordinária. Tens um bocadinho experiências e histórias dele a acolher pessoas e a contar histórias, também sobre as peças que ele gostava e a história da medicina. Sim, primeiro uma história engraçada que se calhar faz um bocadinho aqui agora o que estavas a perguntar, mas ele ia para a Feira da Ladra, vestia-se assim de uma forma mais humilde,
para negociar os objetos que ele sabia o que eram. Não ir toda a médico, senão cobravam-lhe altíssimo. E ele sabia o que era e quem vendia não sabia. Então, não só era essa dinâmica de comprar por melhor preço possível, como também estar à conversa com quem vendia. Portanto, criava ali grandes histórias. E ele era um conversador nato, gostava muito de contar de saber da vida das outras pessoas e de contar também as suas façanhas. Portanto, cada peça tinha uma história. Quando se juntavam várias peças, juntavam-se várias histórias e era muito interessante ouvi-lo falar como é que recuperou aquela peça, como é que a encontrou, qual era o enquadramento da peça, como é que era no antigamente. Portanto, essas são as recordações que eu tenho. Estas peças que ele chamava as perfeições do passado, não era? Exatamente. Mas é um nome tão giro para essas coisas que ele ia encontrando e há de tudo. Há coisas que às vezes até há doações também, mas havia peças que ele devia comprar por tudo e meia nessas freiras de velharias, mas também havia peças que segundo a história, deu pequenas fortunas para... Pois, e já não ofereceram também pequenas fortunas para outras peças dele, como aquele médico alemão no Rio, cá está, do Rio de Janeiro, que era aquele microscópio que ele tinha de 1800 e tal. Sim, que está na coleção. Ele não vendia nada, nunca vi trocar uma peça sequer por outra. Portanto, é tudo o que ele conseguia. Ele enchia a casa e era mais uma especialidade, e era mais uma época. Sim. E depois as peças de facto são bonitas, porque antigamente o design industrial estava muito presente. Aqueles frascos e aqueles potes, e aquelas seringas em latão e é incrível, vidro e porcelana decoradas, é impressionante. E depois, como era um cirurgião e tinha muito jeito de mãos, passava também grande parte do tempo a recuperar essas peças. Tinha uma oficina e a origem da peça e como é que se recuperava isto, portanto estava sempre envolvido com... sonho que devia ser ter uma visita guiada pelo teu pai. Sim, devia ser fantástico. A tua mãe, Helena Marília Castanhos, ela também era bióloga, também era uma pessoa curiosa também das ciências. Felizmente ainda está connosco. Engraçado. Apoiou muito, sobretudo na descoberta da função dos equipamentos, dos colecionáveis, não é? E foi sempre uma pessoa com uma cultura geral muito grande e que ajudou muito neste projeto. Com a morte do teu pai há 9 anos, a coleção deixaram de adquirir peças? Ou há coisas novas na coleção? Não. Isso é uma coisa que se pensa fazer um dia ou não? Sim, a nossa experiência do passado é quando a Casa Museu do Dr. Hermes estava aberta e era visitada. Muitas vezes as pessoas lá iam e diziam: o meu avô tinha um consultório, tenho lá umas peças, gostava que fosse ser. Portanto, eu também lembro-me de vir com ele para o Dar Fundo desmontar uma casa de um médico, porque tinha peças que lhe tinham oferecido. Portanto, isto também fazia parte da dinâmica, o ir buscar as peças. Portanto, nós parámos nessa altura. Entretanto, já houve uma atuação de oftalmologia. E penso que agora isso vai surgir por esta dinâmica. As pessoas não sabem o que têm lá em casa, veem uma coleção engraçada, acham ter uma coisa que fazia sentido estar aqui nesta... Isso gostam do projeto e acabam por fazer doações das peças. É muito giro porque esta coleção foi itinerante durante décadas, não é? Até de 84, pelo menos até 2007. Esta Casa-Museu foi inaugurada no princípio dos anos 90, com esta exposição permanente. Esta quinta no fundo, Aradas Campos, é como se chama agora, feita por esta quinta, que a família adquiriu em 76, ali bem pertinho do centro de Aveiro, 3 km do centro de Aveiro. É suposto incluir ainda uma extensão do museu, já um projeto muito bonito. Esta extensão do museu depois é para incluir o quê? Nós temos uma preocupação grande que é, temos 20 anos úteis, se tudo correr bem, para deixar a Fundação autónoma. Porque é muito importante estes projetos, a continuidade destes projetos às vezes ainda é mais difícil do que os lançar. Portanto, nós precisamos de criar aqui dinâmicas à volta da saúde que possam servir a este propósito. Uma espécie de uma economia circular. Exatamente. Gostamos muito do tema da longevidade. Sim, e está a prever este centro de investigação. E temos previsto um centro de investigação da longevidade, umas instalações, também inclui um hotel com 40 quartos, que alberga os investigadores, os turistas, quem for, os visitantes em geral. Esse é um projeto que já está aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal de Aveiro, é um projeto do promontório. E um pequeno centro de eventos também. Temos um centro de eventos e uma extensão que duplica a área expositiva do museu. Vai ser adoçado, digamos assim, à Casa-Museu, viu o projeto. Numa onda muito de Costa Nova, das casas da Costa Nova, com aqueles ripados. Exato. E aí, o que é que seria instalado nessa parte concreta que vai ser adoçada à casa? Seria o quê? Para pôr mais peças? Para fazer outras salas? Nós hoje temos... Passar filmes? O quê? Nós hoje... Isso também. Quando isso for construído. Certo. Hoje temos um anexo à casa, que faz parte do projeto definitivo. Que já existe. Onde estão as instalações sanitárias, a loja, o bar, etc. Isso passaria para essa extensão. Permitir-nos-ia ter
também exposições temporárias mais pequenas nesse espaço. É um espaço muito multiusos que ajuda a parte museológica do Scope. Uhum. Muito bem, este museu tem 5 salas mais um sótão dedicado à medicina do futuro, muito dinâmico, muito interativo, é muito giro. A ideia é um bocadinho, como eu vos disse, como eu disse aqui, a educação para a saúde é uma coisa que vos move muito. Já agora, a palavra scope, isto, Rita, vem de onde? Scope, só me lembro do microscope e kaleidoscope, este tipo de coisas. Tem a ver com visão ou pormenor? Estetoscópio. Scope é precisamente o diminutivo de vários objetos que nos permitem ver mais longe e ver no sentido alargado, não é? Então o nome é bem escolhido. Exatamente, o microscópio, o caleidoscópio e vários scopes. O próprio logo é muito bonito, este O é o próprio estetoscópio, o logo também foi muito bem escolhido. O projeto gráfico, já falei disso, e da museologia está muito bem feito. Os tipos de materiais neste museu, temos objetos, aparelhos médicos, clínicos, científicos, livros, pinturas, esculturas, mobiliário do século XVI até ao século XX, e também tem uma partezinha ligada à medicina popular, e isso é engraçado, à medicina popular e à arte em si das ciências. Tem todas estas áreas que falámos, da cardiologia, da cirurgia, anestesia, clínica geral, pneumologia, ginecologia, por aí fora. A peça mais antiga é um livro. A peça mais antiga é um livro de 1580, é uma compilação de procedimentos médicos de Amato Lusitano, que era na realidade um médico português chamado João Rodrigues, mas que por desavenças, por desavenças com o regime da época teve que fugir primeiro para Antuérpia, depois para... Prestantissimi curazione mediciano in lingua. É uma coisa extraordinária. Extraordinário. É um livro, exatamente, pequenino. É pequenino? É pequeno, só o título largo. Tinha que ser grande. Exatamente. Não. É uma compilação pequena, mas muito relevante. E muito valiosa, claro. Rita, qual é a tua peça preferida? Pensa assim numa ou duas. Eu tenho aqui várias para falar delas. Sim. Mas há assim alguma que dizes? Há uma que eu adoro. Há uma que eu adoro, sim. Que é o quê? Gosto muito de um enema, que no fundo é um irrigador, que serve para fazer lavagens intestinais e ginecológicas, mas que tem uma particularidade. É uma peça do sistema Iguizier, mas esta de cerâmica, enquanto que as outras eram feitas de metais, e tem incorporado um sistema de caixa de música. Por isso, quando está a ser utilizado, pode então escolher-se uma ou outra música. É tranquilizante, exatamente. Mas isto em irrigadores eram usados para lavagem, neste caso ginecológica, mas também podia ser intestinal. Ou... Na realidade, qualquer orifício do corpo. É extraordinário. Com estranhos formatos, um dos quais, estes do porcelana, tinham então a possibilidade de ouvir estas Le Petit Duc e estas pequenas músicas. Clássicas, exatamente. É extraordinário. Olha, Francisco, tens alguma peça que tu gostes mais também? Tenho duas. Então diz. Um que é um estojo da Primeira Guerra Mundial, de amputação e afins. Vocês têm 3 na coleção, incríveis. Este tem lona, não é? Com os instrumentos. Em lona, dobra-se, faz assim. Eu só me lembro em amputações, também dá para isso, não é? Faz uma espécie de um cilindro, transporta-se para a frente de batalha e corta-se o que se tiver a cortar. Fez 100 anos, não é? Fez 100 anos. Fez 100 anos, exatamente. Comprados em França, se não me engano. E temos um outro que eu gosto muito, que é um aparelho dos primeiros, ainda com os 2 P's na conjugação da palavra, como se fazia antigamente, que é um aparelho de secar as mãos. Gosto muito dele já sei. Porque recuperei com o meu pai recuperou comigo, então tenho ali uma ligação. É extraordinário, é um aparelho do chão, certo, onde se mete as mãos para de secagem das mãos. Como vemos mas hoje que é de 1910, o que é? Exatamente. Tem mais de 100 anos. E ainda com o português arcaico, nas instruções, como é que se deve utilizar. E como recuperámos os dois, tenho ali uma estima por ele. Mas recuperar quer dizer o quê? Que funciona? Funciona perfeitamente. A sério? Foi todo pintado, todo... Tem assim uma base verde. Eu tenho essa imagem na cabeça. Isso mesmo. De secar de mãos com mais de 100 anos, o que é isto? E de facto lá está, é impressionante. Gosto muito desse também. É muito engraçado. Portanto, isto tem estas estou a pensar neste microscópio da Rebourg, de 1845, o tal que teve na exposição do Brasil, e um médico alemão só disse ao teu pai: diga-me o preço, eu passo o cheque já, porque achou lindo. E vem com estojos de madeira, um microscópio lindo, sim. Com dourados, e é incrível. Estou a lembrar também desta seringa com um parafuso micrométrico com que se fazia linfografias, usado para fazer daqueles doentes com elefantíase nas colónias. Fazia-se estas seringas estranhíssimas, mas todos o professor António Martins tinha usado, do Hospital do Ultramar e tal, que encontrou, acho que o teu pai encontrou num serralheiro. Encontrava nas coisas mais incríveis, diz lá na descrição do catálogo antigo, que eu estive a ver na net. Impressionante. Umas ampolas de raio-x. Essas muito curiosas. Das em pirex e metal.
Muito engraçadas, doadas, salvo erro, pelo Instituto Pasteur ou pela Faculdade de Coimbra, um dos dois. Sabes que eu tinha um tio primo meu em Frasoeira, que é uma terra de ao pé de Ferrazesas, que era do Dr. Real, que era radiologista há 100 e tal anos. E tinha aquela, como Albert Schweitzer, tinha aquela coisa foi para o Gabão e fez um hospital, porque é que os portinhos aqui no meio não têm direito a ter um hospital com boas condições, e então fez lá um hospital e tal. E este Albert Schweitzer, e este Dr. Real fez a mesma coisa ali em Frasoeira. Naquela terra ao pé de Ferreira do Géser, que é uma aldeiazinha ao pé de Ferreira do Géser, não havia eletricidade. E ele instalou o primeiro coisa de raio-x, quando abriu depois em São José, não sei onde, o primeiro, ou cirúrgicas médicas no Campo Santana, não sei. Ele fez uma unidade de raio-x na sua aldeia para acorrer às pessoas da sua zona. Curioso. E não havia eletricidade. E então o sistema era uma mula que andava à volta e que fazia um gerador de eletricidade. Então gozava-se a dizer que em Frasoeira era a única terra onde até a mula dá à luz. Por causa do raio-x, que era uma ampola deste género, uma coisa de vidro. Sim. É muito engraçado. Pensei, olha para ela e pensei, isto é igualzinho do Dr. Real que eu tinha. É muito engraçado. E depois tem outras coisas estranhas, lá nos irrigadores, as seringas de clisteres 8 centímetros, ninguém quer falar disso, mas são grandes. São grandes. É o espanto de toda a gente. Imponentes. Imponentes, mas decoradas, sim. Com decoração. Todas trabalhadas. É incrível. E estas bolos de caldos que eu não fazia ideia que existiam. Bolo de caldo. Exatamente, os bolos de caldo, semelhantes a uma molheira de hoje, mas mais pequenos, serviam para alimentar bebés ou doentes acamados. Ou idosos acamados. Exatamente, mas muito bonitos. E nós temos, para além de... São objetos de arte no meio disso. Alguns são objetos de arte, muitos. Com florões bonitos, com pinturas, de facto, ali uma arte aplicada à cerâmica para um objeto que é utilitário, na realidade. Exatamente. Não é? Mas também vi os escarradores, por exemplo. Também todos decorados. Todos decorados, sim. É extraordinário. Outras coisas que eu aprendi a ver as vossas peças. Os tira-leites, sim. Que cá está, aqui há um da Vista Alegre, se não me engano também, e depois havia uns de vidro que a própria mãe, autónoma, que podia chupar o próprio leite e aquilo ia para aquele reservatório. Exatamente. Para depois porem de biberons, imagino. Isso. Mamadeiras, também tem lá uma série delas. Estes confidente de damas e essas coisas que eram a origem dos bidés antigos. Sim. Chamava-se confidente de damas, acho uma coisa extraordinária. Invenções em França do século XVI. As senhoras usavam os bidés para dois fins. Para a sua higiene íntima, sobretudo após as relações sexuais, mas com o intuito de prevenir gravidezes indesejadas. Por isso o confidente das damas. Engraçado, é lindo. E bidé significa cavalo pequeno, aprendi com vocês. Exatamente. Não fazia ideia. Sim. Porque a pessoa realmente vai escanchada ali, vai sentada, montada. Exatamente. Isto é uma coisa que está em extinção, mas é uma pena, porque pronto. E depois tem uma sala dedicada à história da saúde e da medicina, onde aí vão desde o Hipócrates, imagino, da Grécia Antiga, a Idade Média. Só me lembro dos barbeiros cirurgiões, também tem lá até taças, não é? Aquelas tinas que eles punham. Temos uma bacia de sangraia, não é? E temos navalhas. Sangrava-se toda a gente por tudo e por nada. Sim, era uma prática comum. É extraordinário. Até há reis nossos que passaram por isso e depois dizem, não sei porque é que o Dom Joaquim está a se sentir muito mal, já levou 6 sangrias, está cada vez a perder mais forças. É extraordinário. Estas coisas. Tem outra sala sobre o Renascimento e Iluminismo, aqui Leonardo da Vinci, aqui é o grande homenageado, digamos assim. Exatamente. Com toda esta descoberta da anatomia que ele fez, e até grávidas e tudo, e fetos. Sim. Por acaso não falei nisso, mas nesta primeira sala, se não me engano, da obstetrícia e ginecologia, tem os quadros com os fetos, que é uma coisa também muito rara, não é? Sim, é um conjunto de 10 quadros anatómicos de um escultor madrileno chamado Henrique Zófilo Dávila. E são aqueles grandes que são em baixo relevo? São em alto relevo, sobretudo, alto relevo. São de gesso. E normalmente este escultor fazia... Com cores, não é? Precisamente, e que tem, no fundo, a anatomia de uma mãe grávida. De uma mulher grávida, e depois as várias posições do feto, e depois as extrações, as manobras de extração do feto. Até Exatamente. Umas naturais e umas instrumentadas, com fórceps e com ventosas. Eram os PowerPoints da altura. Exato. Porque alguns deles, inclusive na cavidade, consegue-se tirar o feto nos vários estágios e voltar a pôr para mostrar aos alunos. Ok, que giro. Eram os PowerPoints. Interativo. E acho que só há assim uma coleção destas em Granada, não sei o quê, há uma coisa parecida, de resto não há mais lado nenhum do mundo, é impressionante. Conhecidas. Sim, exatamente, que se conheça. Tem outra sala, então, estava a falar do Leonardo da Vinci, com a história do microscópio, que foi inventado lá no século XVII, o frascos de louça e de vidro, lindos, a coleção de livros históricos, também está neste sítio. Depois tem uma sala sobre os avanços do século XIX, aí tem muita coisa. Eu só me lembro mais antiga ainda, me lembro das trepanações dos incas e das coisas, também há crânios com buracos feitos que já
para aliviar a pressão, se calhar, intracranial. E libertar os espíritos maus também. Exatamente. E as anestesias aqui no século XIX têm estes grandes avanços. Inaladores de éteres, que este Ombredane, por exemplo, que é uma das raridades que vocês têm. Esse estetoscópio Spinar, eu acho isto extraordinário, que era para fetos, para ouvir fetos. Para a auscultação fetal. Em madeira. Madeira, bonite e metal. Bonito é o quê? É uma espécie É uma resina. Um plástico, é um antecessor. Sim, também. É uma espécie de corneta que se encostava à barriga da mãe. Precisamente. E tem vários, que é esta. Temos vários. E depois, deixa cá ver, as brocas dentistas indo a pedal. Tipo Singer. Estilo de máquinas de costura. Convinha que o médico não estivesse irritado. Ela dá mais ao pedal e era mais chatice. Não, e até o esófago. Muito bem. Piluladores, portanto fazer pílulas de 24 sulcos. Exatamente. E moldes de supositórios, isso é extraordinário. Eu acho que as pessoas aprendem muito e divertem-se também a ver esta vossa coleção, não é? Tem esse intuito. Sim, eu penso que sim, que tem aqui uma componente lúdica muito interessante, porque na realidade nós olhamos para aqueles objetos e muitos profissionais de saúde e médicos, sobretudo, não conhecem alguns, claro. Porque de facto parecem longínquos, claro. Mas não têm tanto tempo assim, alguns deles. Mas de facto tudo foi muito substituído por objetos mais descartáveis, claro. mais, enfim, com menos estética, até mais funcionais. E de facto os objetos do antigamente tinham esta componente também estética e de duração, não é? Durabilidade. Não posso deixar de referir à amigdalectomia, esta cadeira de tortura, que é uma cadeira que se prendiam as crianças normalmente, as mãos como os braços como as correntes e umas correias, e depois os pés era uma tábua que entalava as pernas, e depois tirava-se as amígdalas do coitadinho da criança. Como é que eles seriam anestesiados? Nem sei, deviam pôr... Muitas vezes sem anestesia. Muitas vezes sem anestesia. A frio, assim, a sangue frio? Sim, e depois, sim, com anestesia posterior, com éter. Aparelhos antigos de raios ultravioletas, aqueles frascos lindíssimos de elixires, e assim, os frascos escuros já, para não se degradarem com a luz, muito importante. Temos uma última sala, então, dedicada aos avanços do século XX, aí fala-se da penicilina, das transfusões. Tens aquelas coisas, os boiões para transportar o sangue, que devem ser... São baldes isotérmicos. Exatamente, mas cornetas antigas e tudo, é incrível. Cá está o aparelho para secar as mãos, que é uma das coisas que eu tomei nota aqui. Os fumigadores, que engraçado, na parte dos partos também havia, se cá está na sala de obstetrícia, os fumigadores, porque havia certas plantas que se queimavam e que obrigavam a grávida a espirrar. Exatamente. E isso ajudava às contrações para expulsar o bebê. Exatamente. É extraordinário. Muito bem. Temos aqui também os trojos de guerra que tu falaste. Este conjunto de vacinas anti-varíola tem imensas. Algumas ainda com a lanceta com que se... Sim, que não havia seringas, cortava-se a pele. Só com o Pasteur, ou depois disso é que se inventou, não é? Então ele inventou havia estas lancetas que espetava na pele e o líquido ia lá para dentro. Sim, fazia-se uma pequena incisão, exatamente. Neste sótão, então, é dedicado à medicina do futuro, e aí tem a prevenção da doença, os cuidados básicos de saúde, é muito importante, porque diz todas estas recomendações do durma melhor, tem aquela coisa gira da cama em pé, durma melhor, medite mais, conviva mais, passeie pela natureza. Alimente-se melhor. Os miúdos comem mais fruta e bebam água. Tem muita interatividade aí também, muitos jogos para os miúdos brincarem. Por isso é que vocês têm horários próprios para as escolas também, não é? Porque é muito importante para ir. O vosso horário é aqui, eu estou aqui a ver que há quartas e sextas das 2 às 6, um sábado uma vez por mês das 11 às 6, mas estamos ainda no soft opening, não é? Sim. Durante estes meses há assim um horário um bocadinho mais restrito. Sim, precisamente. Nós neste momento temos de facto o horário de abertura ao público restringido então a 2 tardes e a um sábado por mês, e temos para as escolas todos os outros horários disponíveis, assim como para eventos corporativos. Isto naquele info@scope.pt, as pessoas podem perguntar coisas se quiserem. Sim. E tem o site também, o site é da Fundação ou é mesmo do museu? Temos o site da Fundação, numa perspectiva mais corporativa, mas temos o site do museu com todas estas informações e as interações agilizadas. É a compra de bilhetes, etc. As visitas são sempre guiadas, têm que ser guiadas, duram mais ou menos uma hora. Sim. E convém sempre alguém acompanhar e também contar as histórias. Isto sem a pessoa contar as histórias não perde a graça, eu acho. Perde a graça. Ou a pessoa não sabe o que é que está a ver, não é? Sim, quer dizer, não se bebe tanto, porque embora nós tenhamos informação e tenhamos peças, mas de facto há toda uma narrativa por trás das peças e por trás do conteúdo, da quantidade de informação que nós conseguimos disponibilizar, que é muitíssimo maior. E, portanto, é muito importante fazer esta visita. Fica então com esta dica aqui deste museu extraordinário, Scope, Museu de Medicina e Saúde, que abriu agora em Aveiro, na rua João Gonçalves Neto, 44 a 46, em Aradas, muito ali, a 3 km do centro de Aveiro, a não perder.
tem visitas em português ou em inglês, tem horários e programas especiais para escolas, todos os espaços são adaptados a pessoas com mobilidade reduzida, com rampas, tem elevador, e neste futuro campus que está a nascer aqui tão importante, e acho que é a melhor homenagem que podem fazer, quer Francisco ao teu pai, quer ao teu sogro, Rita, é de facto esta continuação da divulgação e a partilha. Eu acho que era uma coisa que ele também tinha muito gosto, não é? E vocês pensaram uns anos, o que é que vamos fazer com esta coleção? Vamos doar a alguém, vamos assumir nós, e para mim tiveram uma boa decisão, escolheram as pessoas certas, estão no sítio certo, e de facto é um museu, apetece-me imenso estar lá um público conhecer aquilo, fica aqui este convite para quem nos ouve, de facto parabéns pelo vosso gosto, pela vossa intenção, que grande homenagem que fizeram a este grande médico que foi o Hermes Castanhas, e portanto quero-vos agradecer muito também a vossa disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Bem-ajam por terem vindo. Obrigado nós. Obrigada. Muito obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.